Olá, como estão? Tudo bem? Espero que todos estejam bem. Eu sou Marcelo Pereira, do canal YouTube Marcelo Pereira Umbanda. Não esqueçam de curtir esse vídeo, deixe aí o seu joinha, já que depois vocês esquecem. Compartilhem para que outras pessoas tenham acesso a esse conteúdo, bem como se inscrevam no canal, cliquem no sininho para que recebam as notificações quando colocarmos novos vídeos. Prosseguindo na série de vídeos, falando a respeito dos orixás, vamos falar hoje sobre Obaluayê. Obaluayê, também conhecido como Omolu, é cultuado na Umbanda, sendo que é o orixá originário do Daomé. Também é conhecido como Sapatá e Chapanã. É um orixá sombrio, tido pelo povo iorubá como severo e terrível, caso não seja devidamente cultuado. Contudo, é reconhecido como pai bondoso e fraternal para aqueles que se tornam, claro, merecedores, através, sejam de gestos humildes, honestos e também leais. Nanã emprestou barro para que fossem feitos os seres humanos, sendo que no desencarne este deve ser devolvido, razão pela qual os candomblecistas não aceitam a cremação, devendo os corpos dos iniciados serem enterrados, vale dizer, devolvidos à terra, exatamente como diz o ditado: da terra viestes e para a terra voltarás. É um dos orixás responsáveis pelo encaminhamento dos espíritos dos mortos, sendo que a matéria a ela pertence e deve ser devolvida. Para a maior parte dos devotos do candomblé e da umbanda, os nomes Omolu e Obaluayê são praticamente intercambiáveis. Vale dizer, se referem ao mesmo arquétipo e correspondem à mesma divindade. Já para alguns babalorixás, porém, há de se manter uma certa distância entre esses dois termos, uma vez que representam eles caminhos diferentes do mesmo orixá. Com a aglutinação de orixás, ou seja, vários orixás parecidos, passaram a ser cultuados como apenas um, promovido esta aglutinação, pela diáspora africana. O Baluayê, assim, é constantemente confundido com o Vodum Sapatá, da nação Jeje, e especialmente com o orixá Omolu. Esse equívoco ocorre principalmente pelo motivo dos dois orixás terem domínios sobre a cura e sobre as doenças, bem como pelo fato dos dois usarem o xaxará. Outro fator que promoveu esta confusão é o fato de Obaluayê ser chamado de Omo-Olu, ou seja, o filho de Olu, que não pode ser confundido com o orixá Omolu, que recebe esse nome com o significado de filho do Senhor, ou seja, Omo quer dizer filho e Olu quer dizer Senhor, justamente porque Omolu é filho do próprio Oxalá. Outro resultado da diáspora foi a adição de palhas em suas vestimentas, resultante da mistura de cultos com o Vodum Sapatá e com o orixá Omolu, que originalmente usam palhas, diferente de Obaluayê, que em seu culto original não usava. O Baluayê é um dos mais temidos orixás. Comanda as doenças e, consequentemente, a saúde. Assim como sua mãe Nanã tem profunda relação com a morte.
Tem o rosto e o corpo cobertos de palha da costa, o que é explicado em algumas lendas como sendo um instrumento para esconder as marcas da varíola, sendo que em outras, já aparecendo como curado, elas serviriam para não cegar as pessoas, que não poderiam olhá-lo de frente, por ser ele o próprio brilho do sol. Seu símbolo é o xaxará, ou seja, um feixe de ramos de palmeira enfeitado com búzios. Para algumas doutrinas, o Baluaê seria a forma jovem do orixá, enquanto o Molu a forma mais velha. Essa distinção se aproxima da que existe entre as formas básicas do orixá Oxalá, ou seja, Oxaguian, a forma jovem, e Oxalufã, a forma mais velha. A figura de Omolu ou Obaluaê, assim como seus mitos, é completamente cercada de mistérios e dogmas indevassáveis. Em termos gerais, a essa figura é atribuído o controle sobre todas as doenças, especialmente as epidêmicas. Faz parte da sua essência básica vibratória tanto o poder de curar a doença como de possibilitar a cura do mesmo mal. Em algumas narrativas mais tradicionalistas, tendem a apontá-lo como a divindade da varíola, sendo que tal visão, porém, é uma evidente limitação. Vamos entender melhor isso. A varíola, meus irmãos, não seria a única doença sob o seu controle. Simplesmente era a epidemia mais devastadora e perigosa que conheciam os habitantes da comunidade original africana, onde surgiu o Molu, o Baloé, o Daomé. Assim, sombrio e grave como Iroko e Exumaré, seus irmãos, bem como Nanã, sua mãe, o Molu ou o Baluaê, é uma divindade da cultura Jeje, posteriormente assimilada pelos Yorubás. Enquanto os orixás do povo Yorubá são extrovertidos, de temperamento passional, alegres, humanos, cheios de pequenas falhas que os identificam com os seres humanos, as figuras daomeanas estão mais associadas a uma visão religiosa que distanciam os deuses e os seres humanos. Quando há aproximação, há que se temer, pois alguma tragédia está para acontecer. Os orixás do Daomé são austeros em seu comportamento mitológico, graves e consequentes em suas ameaças. A visão de Omolu ou Baluaê é a do castigo. Se um ser humano falta com ele ou um filho de santo seu é ameaçado, o orixá castiga com violência e determinação, sendo difícil uma negociação ou um aplacar. O que é mais comum, evidente, na cultura dos orixás Yorubá. Então vejam a diferença importante entre a cultura do Daomé, muito mais rigorosa, e a cultura do povo Yorubá, um pouco mais tranquila, mais amena. Pierre Verger, nesse sentido, sustenta que a cultura do Daomé é muito mais antiga que a do povo Yorubá, o que pode ser sentido em seus mitos. A antiguidade dos cultos de Omolu ou Baluaê e Nanã, frequentemente confundidos em certas partes da África, é indicada por um detalhe do ritual dos sacrifícios de animais que lhes são feitos. Esse ritual é realizado sem o emprego de instrumentos de ferro
indicando que essas duas divindades faziam parte do quê? De uma civilização anterior à Idade do Ferro, ou seja, a própria chegada de Ogum, até porque Nanã tem Kizila com Ogum, e por esta razão não se pode usar facas feitas de ferro, o que será melhor esclarecido quando falarmos desta orixá feminina. Vamos esclarecer o sentido da palavra Obaluayê. Oba quer dizer rei e Aie, terra, de modo que este orixá é o rei da terra. É filho de Nanã, mas foi criado por Iemanjá, que o acolheu quando a mãe o rejeitou por ser manco, feio e coberto de feridas. Isto precisa ser melhor esclarecido, melhor entendido, para que a gente não tenha uma visão errada sobre o orixá Nanã. Na época, era costume tribal que quando uma criança nascesse com deficiências ou doenças graves, como era o caso de Obaluayê, deveria ser abandonada em um rio ou no mar à própria sorte, onde certamente viria a óbito. O que Nanã fez foi exatamente o que recomendava o costume tribal da época, e não porque não amasse seu filho. Obaluayê é uma divindade da terra dura, seca e quente. É às vezes chamado de o velho, carinhosamente chamado de velho, com todo o prestígio e o poder que a idade representa no candomblé. Está ligado ao sol, propicia colheitas e, de forma ambivalente, detém o poder sobre a doença e também sobre a cura. Com seus xaxará de palha da costa, ele expulsa a peste, expulsa o mal. A doença, contudo, pode ser também a marca dos eleitos pelos quais Omolu quer ser servido. Quem tem varíola é frequentemente consagrado a Omolu, e é chamado de médico dos pobres. Suas relações com os orixás são marcadas por brigas com Xangô e Ogum e pelo abandono dos orixás femininos. Foi primeiramente abandonado pela mãe, para depois ser novamente por Oxum, por quem ele teria se apaixonado, que juntamente com Inhansã trocaram-no por Xangô. Finalmente, Obá, com quem se casou, acabou sendo roubada por Xangô. Tem sob seu comando incontáveis legiões de espíritos que atuam nesta irradiação ou linha, verdadeiros cientistas, médicos, enfermeiros, etc., os quais preparam os espíritos para uma nova encarnação, além de promoverem a cura das nossas doenças. Atuam também no plano físico, junto aos profissionais de saúde, trazendo o bálsamo necessário para o alívio das doenças e das dores daqueles que sofrem. O Senhor da vida é também o guardião das almas, que ainda não se libertaram da matéria. Assim, na hora do desencarne, são eles, os falangeiros de Omolu, bem como o próprio Obaluayê, que vem nos ajudar a desatar nossos fios de agregação astral físico, chamado por alguns de cordão de prata, que ligam o perispírito ao corpo material. Os comandados de Omolu, dentre outras funções, são diretamente responsáveis pelos locais de pré e pós-morte física, tais como hospitais, cemitérios, necrotérios, etc., envolvendo esses locais com poderoso campo de força, fluido magnético, a fim de não deixarem que os vampiros astrais, ou seja, os quiumbas, sorvam energias do duplo etérico
daqueles que estão em vias de falecer ou já falecidos. Vamos falar um pouco das características deste orixá intrigante, apaixonante, que é o Baloaê ou Omolu. Suas cores: preto, vermelho e branco. Fio de contas e miçangas pretas, vermelhas e brancas, leitosas ou apenas pretas e brancas. As ervas: canela de velho, erva de bicho, erva de passarinho, barba de milho, barba de velho, 5 chagas, fortuna, era, 7 sangrias, erva de passarinho, canela de velho, quitoco e zínia. Símbolo: a cruz. Pontos da natureza: cemitério, grutas, praia. Flores: monsenhor branco. Folhas: euê e bolé, ou seja, o gervão. E pode ser o gervão roxo, gervão azul, chá do Brasil ou Verônica. Euê ré é a cássia, conhecida como cássia do Nordeste, cássia macranta, cássia macrantera, fedegoso, fedegoso do Rio, macrantera e abu. O atorinã, que é o sabugueiro, euê iará, conhecido popularmente como a mamona, mamoeira, carrapateira, carrapato e o rícino. Euê odã, erva silvina ou erva fetus. O afon, que é a clitória ternateia. O tamandê, arnica brasileira, também conhecida como arnica falsa, arnica da serra ou candeia. As pedras: obsidiana, ônix e o olho de gato. O metal é o chumbo. Dia da semana: segunda-feira. Elemento: terra. Saudação: atotô, que significa silêncio, respeito. Bebida: água mineral ou vinho tinto. Animais: galinha d'Angola, caranguejo e peixes de couro, bem como cachorro. Comidas: feijão preto, carne de porco, deburu, ou seja, pipoca, abadô, que é o amendoim pilado e torrado, iatipá, que é a folha de mostarda, iberém, que é o bolo de milho envolvido na folha de bananeira. O número é o 13, data comemorativa e sincretismo: 16 de agosto, sincretizado a São Roque, e 17 de dezembro, quando sincretizado a São Lázaro. Incompatibilidades: sapo e claridade. Vamos falar algumas características dos filhos de Obaloaê. Ao Senhor da Doença é relacionado um arquétipo psicológico derivado da sua postura na dança. Nela, Omolu ou Obaloaê esconde dos espectadores as suas chagas. Não deixa de mostrar os sofrimentos implícitos a estas, mas esconde as chagas. No comportamento do dia a dia, tal tendência se revela através de um caráter tipicamente masoquista. Arquetipamente, lega a seus filhos tendências ao masoquismo e à autopunição, um austero código de conduta e possíveis problemas com os membros inferiores, em geral, ou pequenos outros defeitos físicos. PRVG define os filhos de Omolu como pessoas que são incapazes de se sentirem satisfeitas quando a vida corre tranquila para elas. Podem até atingir situações materiais e rejeitar um belo dia, todas essas vantagens por causa de certos escrúpulos imaginários. São pessoas que, em certos casos, se sentem capazes de se consagrar ao bem-estar dos outros,
fazendo completa a abstração dos seus próprios interesses e necessidades vitais. No candomblé, como na Umbanda, tal interpretação pode ser demais restritiva. A marca mais forte de Omolu ou Obaluaê não é a exibição do seu sofrimento, mas o convívio com ele. Ele manifesta numa tendência autopunitiva muito forte, que tanto pode revelar-se com uma grande capacidade de somatização de problemas psicológicos, ou seja, a transformação de traumas emocionais em doenças físicas reais, como numa elaboração de rígidos conceitos morais que afastam seus filhos de santo do cotidiano, das outras pessoas em geral e principalmente dos prazeres. Sua insatisfação básica, portanto, não se reservaria contra a vida, mas sim contra si próprio, uma vez que ele foi estigmatizado pela marca da doença, já em si uma punição. Em outra forma de extravasar seu arquétipo, um filho do orixá menos negativista pode apegar-se ao mundo material de forma sôfrega, como se todos estivessem perigosamente contra ele, como se todas as riquezas lhe fossem negadas, gerando um comportamento obsessivo em torno da necessidade de enriquecer e ascender socialmente. Mesmo assim, um certo toque de recolhimento e de autopunição de Omolu ou Baluaê são visíveis em seus casamentos. Não raro, se apaixonam por figuras extrovertidas e sensuais, como Inhansã e a envolvente Oxum, que ocupam naturalmente o centro do palco, reservando ao cônjuge de Omolu ou Baluaê um papel mais discreto. Gostam de ver o seu amado brilhar, mas o invejam e ficam vivendo com muita insegurança, pois julgam o outro fonte de paixão e interesse de todos. Assim como Ossan, as pessoas desse tipo são basicamente solitárias, mesmo tendo um grande ciclo de amizades. Frequentando o mundo social, seu comportamento seria superficialmente aberto e intimamente fechado, mantendo o relacionamento superficial com o mundo e guardando sua intimidade para si próprios. O filho desse orixá oculta a sua individualidade como uma máscara de austeridade, mantendo até uma aura de respeito. Pela experiência inerente ao orixá velho, são pessoas irônicas. Seus comentários, porém, não são prolixos e superficiais, são secos e diretos. Entretanto, podem ser humildes, simpáticos e caridosos. Assim é que na Umbanda, este orixá toma a personalidade da caridade na cura das doenças, sendo considerado o orixá da saúde. Tem considerável força de resistência e é capaz de prolongados esforços. Geralmente é um pessimista, com tendências autodestrutivas que o prejudicam na vida. Amargo, melancólico, muitas vezes se torna solitário. Quando tem seus objetivos determinados, é combativo e obstinado em alcançar suas metas. Quando desiludido, reprime suas ambições, adotando uma vida humilde, de pobreza voluntária, de mortificação. É lento, porém perseverante, firme como uma rocha. Falta-lhe espontaneidade e capacidade de adaptação. E por isso, não aceita mudanças. É vingativo, cruel e impedioso quando ofendido ou humilhado. Essencialmente viril, por ser orixá fundamentalmente masculino, falta-lhe um toque de sedução. Vamos falar da cozinha ritualística. Feijão preto. Cozinha-se o feijão preto só em água e depois refoga-se com cebola ralada,
camarão seco e azeite de dendê. Olubagé. Olu, aquele que, ba, aceita, gé, comer, ou ainda aquele que come. Olubagé não é uma comida específica, mas sim um banquete oferecido a Obaluayê. São oferecidos pratos de aberém, ou seja, milho cozido, enrolado em folha de bananeira, carne de bode e pipocas. Seus filhos, devidamente incorporados e paramentados, oferecem as mesmas aos convidados e assistentes desta festa. É uma oferenda coletiva para os orixás da terra e suas ligações, ou seja, Omolu, Obaluayê, Nanã e Oxumari. É uma cerimônia aguardada durante todo o ano com muito entusiasmo, pois é nesta oferenda que os iniciados ou simpatizantes irão agradecer por mais um ano que passaram livres de doenças e pedir mais um período de saúde, de paz e de prosperidade. A celebração oferece aos participantes um vasto cardápio de comida de santo. E, após todos comerem, participam de uma limpeza espiritual que evoca a proteção destas divindades. É uma cerimônia, uma das cerimônias mais importantes do candomblé. E relembra a lenda da festa que ocorria na terra de Obaluayê com todos os orixás, na qual ele não podia entrar, conforme o Itã que a seguir mencionamos. Orixá da cura, continuidade e da existência. Chegando de viagem a uma aldeia onde nascera Obaluayê, viu que estava acontecendo uma festa, com a presença de todos os orixás. Obaluayê não podia entrar nessa festa devido à sua medonha aparência, de modo que ficou espreitando pelas festas do terreiro. Ogum, ao perceber a angústia deste orixá, cobriu-o com uma roupa de palha, com um capuz que ocultava seu rosto doente, e o convidou a entrar e aproveitar a alegria dos festejos. Apesar de envergonhado, Obaluayê entrou, mas ninguém se aproximou dele. Inhansã tudo acompanhava de rabo de olho. Ela compreendia a triste situação de Obaluayê e dele se compadecia. Inhansã esperou que ele estivesse bem no centro do barracão. O xirê estava animado, todos os orixás dançavam alegremente. Inhansã chegou então bem perto dele e soprou suas roupas de palha com o seu vento. Nesse encanto e ventania, as feridas de Obaluayê pularam para o alto, transformadas numa chuva de pipoca que se espalharam pelo barracão. Obaluayê, o deus das doenças, transforma-se num jovem belo e encantador. Obaluayê, Inhansã e Balê tornaram-se grandes amigos e reinam juntos sobre o mundo dos espíritos dos mortos, partilhando o poder único de abrir e interromper as demandas dos mortos sobre os homens. Vejam, meus senhores, que é por esta razão que as oferendas de Obaluayê são feitas com pipoca. As duas mães de Obaluayê. Filho de Oxalá e Nanã, nasceu com chagas, uma doença que fedia e causava medo aos outros. Sua mãe Nanã morria de medo da varíola, já havia matado muita gente. Por esse motivo, abandonou Obaluayê na beira do mar. Ao sair em seu passeio pelas areias que cercavam seu reino, Iemanjá encontrou um cesto contendo uma criança que estava quase morta, pois seu corpo estava sendo comido pelos caranguejos. Por esta razão, os iniciados do candomblé não comem o caranguejo, em especial os filhos de Obaluayê. Este animal foi amaldiçoado, de modo que não andaria para frente, apenas de lado. Iemanjá, reconhecendo Obaluayê como seu filho, ou seja, o filho de Nanã, pegou-o em seus braços e o criou como se seu filho fosse. O tempo foi passando, a criança cresceu e se tornou um grande guerreiro, feiticeiro e caçador.
se cobria com palha da costa, não para esconder as chagas com as quais nasceu, mas sim porque seu corpo brilhava como a luz do sol. Um dia, Iemanjá chamou Nanã e apresentou-lhe seu filho Chapanã, dizendo: Chapanã, meu filho, receba Nanã, sua mãe de sangue. Nanã, este é Chapanã, o nosso filho. E assim, Nanã foi perdoada por Omolu e este passou a conviver com as suas duas mães. Estas, meus irmãos, eram as principais características deste orixá, verdadeiro senhor da passagem, da doença e da cura. Não esqueçam de curtir esse vídeo, compartilhem para que outras pessoas tenham acesso ao conteúdo, se inscrevam no canal, cliquem no sininho para que sejam notificados quando colocarmos novos vídeos no canal. Que o Baluaê nos proteja das doenças e traga a cura material e espiritual, hoje e sempre. Atotô, Baluaê, atotô, meu pai.